Mauro dos Santos é pastor-presidente da Assembleia de Deus em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Responsável por 28 igrejas na cidade e líder direto da AD 55. Fundador da Escola de Educação Infantil Gente Feliz, Mauro é palestrante nacional e internacional na área de liderança e educação familiar. Com visão de expansão, Mauro tem desenvolvido trabalhos de atenção e inclusão social com deficientes e seus familiares, com pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade, e atende a população carcerária juntamente com suas famílias. Vamos receber com muita alegria Pastor Mauro dos Santos. Bom dia, gente. Deus abençoe a todos. Aleluia. Nós cremos que essa manhã, de fato, será uma manhã muito especial. Só pelo momento que nós já tivemos de adoração aqui, meu coração já está explodindo da presença do Senhor. Fiquei imaginando se isso se cumpre, de nós pedirmos mais fogo. Aumenta o fogo, Senhor. Aumenta a chama. Fiquei imaginando como ficará os nossos corações ao final dessa conferência. Você tem mais espaço? Você tem mais espaço aí no seu coração ou não? Quem tem mais espaço para o Senhor fazer mais no seu coração? Diga: eu tenho! Mais alto: eu tenho! Glória a Deus! Eu também tenho mais espaço. Estou muito feliz, extremamente feliz. Fazem muitos anos que nós andamos ao lado do pastor Carlito Paz. Muitos anos mesmo. O primeiro encontro onde ele ministrou lá em Cachoeirinha foi em 2009. Ele e o pastor Fabiano Ribeiro fizeram o encerramento da série 30 Dias para Viver em Cachoeirinha em 2009. Isso, 2009. Depois sempre estivemos aqui, passamos pelo processo, estivemos aqui inclusive logo da aquisição desta área, estivemos aqui no ato profético com uma pedrinha na mão, todos nós, os pastores. Hoje há um memorial aqui dessas pedras que naquele dia nós tomamos nas nossas mãos, profetizando sobre toda essa estrutura maravilhosa que Deus daria à igreja da cidade. Quando a Rede Inspire iniciou, desde os seus primeiros anos, nós caminhamos juntamente com a Rede Inspire. E no college também. Não houve, desde que o college foi fundado, nenhum semestre que não hajam jovens, que não venham jovens enviados da nossa igreja. E para isso, até um apartamento alugado em São José dos Campos, a igreja tem que ter, de tantos jovens que desde o início estão vindo para cá para participar do college. Portanto, é uma experiência muito gratificante. Eu que recebi tanto aqui, eu que me assentei tantas vezes nesse lugar, e mesmo antes, ali no outro espaço, sempre pedindo ao Senhor: Senhor, enche a minha vida, me prepara, Senhor, para o ministério, me prepara, Senhor, para essa obra, Senhor, me leva aos lugares que só Tu conheces, que Tu queres me levar. Me leva, Senhor, concretiza a visão, Senhor, que Tu me deu. Portanto, hoje poder estar aqui ministrando é algo realmente singular na minha vida. Estar com a minha esposa amada, aqui minha filha. Vim com 52 irmãos de Cachoeirinha. Para quem não sabe, nós rodamos 1.350 quilômetros de ônibus para estar aqui, viu? E não era porque eu ia pregar, não, gente. Não era por isso, não. É fácil dizer, trazer a igreja toda só porque eu vou pregar, só para me dar uma força aqui, embora eles tenham que me dar uma força aqui. São obrigados a isso, né? Mas a verdade é que nós nem sabíamos. O pastor Carlito iniciou as inscrições, já haviam mais de 2.500 inscritos para a conferência e ninguém sabia os preletores. E aí eu mesmo tomei um choque quando vi a minha foto, e ele ainda para que eu ficasse mais tenso, ele me colocou do lado dele na arte, do ladinho dele, segurando o microfone. Agora me perguntaram: você quer a lapela aqui ou você quer o microfone? Não, eu quero como está na foto, um microfonezinho na mão.
Então, gente, como vocês viram na apresentação, havia outro vídeo, na verdade, que eu enviei, que era o vídeo da igreja. Esse áudio é para o vídeo da igreja que nós montamos, eu enviei, acho que não rodou, não sei se está preparado, senão nós rodaríamos ele. Mas tem um monte de fotos. Eu sou um assembleiano, né? Sou da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, ligado mesmo à Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. E estamos lá já há mais de 35 anos, essa igreja plantada pelo meu paizinho, pastor Jerônimo, minha querida mãe, foram os plantadores dessa igreja há 35 anos atrás. E há 12 anos atrás foi que, de fato, eu assumi a direção, a presidência dessa igreja. E Rio Grande do Sul, acreditem, gente, acreditem, embora as estatísticas ainda não sejam as melhores, Deus está fazendo coisas maravilhosas no Rio Grande do Sul, um avivamento poderoso, maravilhoso, grandioso, em nome de Jesus, está acontecendo já no Rio Grande do Sul. Tem gaúchos aqui, não? Tem gaúchos aqui? Gauchada maravilhosa! Deus abençoe as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu não ia fazer, pastor, mas vou fazer. Depois que eu vi que tem tanto gaúcho aqui, o Senhor falou para eu ser criativo, então eu serei, já que vocês, tantos gaúchos, estão aqui hoje. Quem já leu o livro santo, entendeu o que é preciso e conheceu o paraíso, que era um lugaraço e tanto, na realidade era um encanto dos tempos de antigamente. Ali não havia doente, todo mundo era sadio, sol e campo, mato e rio e primavera somente. Que beleza de lugar, diz a Sagrada Escritura, luz de graça, água pura, sem imposto para pagar, sem banco para incomodar, nem as filas, nem partido, nem congresso, nem bandido, ontem, hoje e amanhã, e no meio disso a maçã, ou o fruto proibido. É bicho mais burro o homem, pois tudo corria bem, ninguém roubava ninguém, ninguém morria de fome, ninguém trocava de nome, nem havia o diz que disse, e foi preciso que existisse um asno nessa Canaã. Adão comeu a maçã, embora Deus proibisse. E já formou-se a confusão depois desse desacato. A Eva se foi ao mato, e logo atrás o Adão, os dois curtindo a punição que tanto transtorno encerra. Veio a doença, veio a guerra, veio a miséria, a ganância, e semeou-se a discordância para os 4 cantos da terra. E o Senhor disse ao Adão, já ruído pelo desgosto, agora tu vais com o suor do teu rosto comer de hoje em diante o pão, sentir frio, dormir no chão, a vida será uma luta. E daí vem toda a lida bruta destinada a cada um. Foi por causa do meio deste zum-zum e por causa deste zum-zum que estava lá no meio essa fruta. E criou-se a geada e o extremo inverno, e também criou-se o inferno. E além disso, o Padre Eterno deixou que o homem sofresse, que amasse, que envelhecesse, e que vivesse do serviço, para depois de tudo isso só ir ao céu quem merecesse. Mas seguiu a mesma farra, numa verdadeira afronta, e ninguém pagava essa conta, cantando que nem cigarra, com cordiona, com guitarra, a coisa seguiu fervendo, e Deus acabou compreendendo que ante a falta de respeito, se continuasse desse jeito, o inferno acabava era enchendo. E mandou o nosso Senhor, o menino de Belém, que a toda oração ele vem trazer ternura e amor, mas o homem pecador, o qual o dólar seduz, não quis compreender tanta luz,
Nem essa graça e tanta bondade de Jesus, embora falasse só a verdade, foi pregado numa cruz. Diz a Sagrada Escritura, e a gente acredita nela, que o autor da mensagem dela, um homem que tinha alma pura, o autor de 1000 sermões, o da montanha e o do descampado, acabou crucificado no meio de 2 ladrões. E o homem, que fez então, depois da morte sublime, ao invés de expiar o crime num pedido de perdão, ou buscar a salvação do inferno e da fogueira, mesmo que chorando à sua maneira o paraíso perdido, se dizendo arrependido, seguiu rodeando a macieira. Obrigado, Deus abençoe. No Rio Grande do Sul, a 20 minutos de Porto Alegre, na pequena cidade de Cachoeirinha, nasceu há mais de 35 anos a AD Cachoeirinha, conhecida como AD 55. Uma igreja espalhada pela cidade com 28 igrejas, ligadas às Assembleias de Deus do Brasil, tendo como ponto de partida sua tradição pentecostal histórica e o DNA missionário da denominação. A AD Cachoeirinha entendeu que foi chamada para, além disso, tornar-se uma grande casa onde celebramos muito a vida e os relacionamentos, valorizamos os vínculos duradouros, o abraço e o acolhimento e o desenvolvimento humano que glorifica a Deus. Seu estilo de ser, suas celebrações e seu serviço amoroso têm atraído milhares de pessoas famintas por conforto, encorajamento, cura, partilha, significado e experiências com Deus. Sob a liderança dos pastores Mauro e Ângela dos Santos, construímos um time de pastores que se tornaram modelo de amizade, cuidado mútuo, autenticidade e sinergia, e com eles estamos vencendo um a um os nossos gigantes, como a frieza espiritual, o ceticismo, o orgulho e o individualismo tão enraizados em nosso contexto cultural. Sob a influência e poder do Espírito Santo, nossa casa está sempre pequena, nossa família sempre expandindo e nossos olhos sempre levantados para os campos brancos. O amor e a graça que temos recebido têm se derramado na comunidade através de uma escola, de um centro de inclusão para pessoas com deficiência, do mercado solidário, do atendimento às pessoas em situação de rua, do trabalho de tradução da Bíblia para surdos, também formando cidadãos através do esporte, pastoreando mulheres de alta periculosidade do sistema carcerário e muito mais. Temos o firme compromisso de preparar a igreja para que seja, a cada próxima geração, mais cheia do Espírito Santo, mais amante das Escrituras, mais compassiva e misericordiosa, mais apaixonada pelo seu Senhor e mais pronta a cumprir o ID. Por isso, não deixaremos nenhuma lacuna aberta no pastoreio das gerações. E dentre todas elas, estamos separando e preparando flechas que alcançarão todas as esferas com o poder do Evangelho. Somos a AD Cachoeirinha, somos gaúchos, somos pentecostais e temos uma aliança com todos aqueles que acreditam que na casa do nosso Pai há muitas moradas e já experimentam a alegria de ser uma grande família na Terra. Amém, queridos. Glória a Deus. Hoje o tema que eu vou ministrar é a disposição, o nosso coração, disposição para pequenas falhas. É um tema bem complexo, é um tema importante, é um tema sensível, é um tema novo. Pela primeira vez eu estou ministrando sobre isso. Disposição para pequenas falhas. E convido vocês para nós lermos o texto das Escrituras em Lucas, no capítulo 22, verso 31 até o verso 34. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 22, 31, 34. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você
para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes você me negará. Amém. De fato, queridos, o ministério pastoral, a liderança, a igreja, eu creio que a grande maioria dos que aqui estão são pastores, ou são líderes de ministérios, ou são membros de ministérios. E de fato, a liderança cristã é uma das funções mais desafiadoras, ao mesmo tempo mais gratificantes, mas extremamente desafiadoras, porque ela é uma oficina. A liderança é isso. A liderança é uma oficina do desenvolvimento humano, da expansão humana, onde nós somos levados aos nossos limites, a todos os nossos limites, quer espirituais, quer emocionais, físicos, nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de pensar. Na liderança nós somos expandidos. Diga comigo, na liderança nós somos expandidos. Diga a quem está ao seu lado: você está aqui para ser expandido, irmão, para crescer um pouco mais. Nós aprendemos sobre a natureza de Deus enquanto lideramos na casa do Senhor. Nós vamos conhecendo a Deus ao longo dos anos de ministério. Nós sempre achamos que conhecemos a Deus quando começamos. Sempre achamos que já temos experiências com Deus o suficiente quando nós começamos no ministério. Sim, nós cremos cegamente que depois da nossa formação teológica, nós já estamos mais ou menos entendendo como Deus funciona. Mas é ao longo da liderança que nós vamos aprender que nós não sabíamos praticamente nada sobre Deus, porque é nesse caminho que Deus nos envolve tanto e vai se revelando para nós, vai de fato crescendo em revelação, iluminando os nossos entendimentos, para que nós possamos ir conhecendo mais a Deus. Eu tenho certeza que você, como eu, pode dizer hoje: meu Deus, quando eu comecei, eu achava que conhecia ao Senhor, mas na verdade eu só o conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos já o contemplaram, já tive experiências maravilhosas com Deus. Depois que eu disse sim para o ministério, o Senhor me conduziu para conhecê-lo muito melhor. Experiências inimagináveis, celebrações, sorrisos, festas, alegrias que só o ministério podem nos dar. Alegrias que só o ministério podem nos dar, verdadeiras celebrações, canções que são feitas de tanta alegria em estarmos servindo ao Senhor e nos resultados que o Senhor nos dá, resultados que às vezes nós nem esperamos. Sim, é verdade que Ele vai fazer muito mais do que pedimos e pensamos, e eu sou um desses que na maioria das vezes sou surpreendido pela bondade de Deus, porque eu mesmo digo: Senhor, mas eu não semeei tanto assim, Senhor. Mas Ele, pela sua generosidade na liderança, nos faz viver de celebração em celebração também, não só de choro em choro, não só de angústia em angústia, mas de celebração em celebração. Andar com Jesus é estar sempre à espera de um milagre, amém? Andar com Jesus no ministério é estar sempre à espera de um milagre. Você veio para cá cheio de expectativa, não veio? Amém? Se tem sentimento que não pode estar faltando aqui, é expectativa. Nós cremos que o Senhor fará. Milagres maravilhosos vão começar a acontecer na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, na sua casa, na sua cidade. Pode acreditar, estão esperando por você. Coisas lindas e maravilhosas que você jamais imaginou. Mas não haverá sucesso no ministério. Não haverá sucesso no ministério sem que nós estejamos dispostos a correr riscos e falhar até com uma certa
frequência. Falhamos com uma certa frequência. Isso nos traz muito medo. Isso nos deixa muito tensos. Falhar não é uma coisa que a gente gosta. Falhar não é uma coisa que a gente pensou que iria acontecer por muitas vezes. Normalmente a gente acreditou que nós iríamos falhar algumas vezes, mas a verdade é que neste processo de expansão, nesse processo onde nós estamos sendo expandidos, sim, até que a visão de Deus se complete nas nossas vidas, até que a direção do Senhor e o destino do Senhor para mim e para você se completem, sim, nós iremos falhar muitas vezes. E por que não esse exemplo maravilhoso de Pedro? Que personagem você lembra nas Escrituras? Ou você cita? Quantas vezes você já pregou, e eu também, sobre esse personagem bíblico, o apóstolo Pedro, que nós acabamos de ler, cheio de paixão, cheio de vontade de acertar, dessa maneira, apaixonado, quem sabe até um pouco inocente, mas crédulo, ele se expunha, ele falava, ele opinava, ele se adiantava, mas isso aponta também para o tipo de coração apaixonado e cheio de fé que Pedro tinha, cheio de vontade, cheio de desejo, levando a sério o chamado dele, levando a sério o fato de ter a oportunidade de andar ao lado do Senhor Jesus, de ser tirado da sua profissão de pescador, lá de uma região remota, de uma vida simples. Ele sente que precisa aproveitar essa oportunidade e, não obstante, não se cala. Não se cala, ele fala mesmo, ele aproveita cada brecha, cada oportunidade, ele se expõe. É lindo percebermos que nós precisamos aprender essas lições com Pedro. Precisamos aprender com ele e com as falhas de Pedro. Portanto, o que as igrejas, o que os líderes, o que eu e você, o que nós precisamos saber para não ficarmos estagnados no tempo, para não ficarmos estagnados pelo medo. Você gostaria de ser liberto da estagnação pessoal, ministerial? Você gostaria? Profissional? Você gostaria de ser liberto de toda estagnação? Glória a Deus, eu também, em nome de Jesus, nós seremos libertos da estagnação. Fomos feitos para crescer, amados. Fomos feitos para crescer, fomos chamados para crescer. A igreja do Senhor Jesus foi chamada para expandir, para crescer, para andar, para caminhar. Esse é o nosso grande chamado. Ela vai prosperar em nome de Jesus, vai prosperar. E o primeiro princípio que eu e você precisamos ter em mente, sair daqui com isso em mente, é que no trabalho, no nosso trabalho, no nosso negócio, como disse Jesus, vocês não sabiam que o meu trabalho é cuidar dos negócios do meu Pai? No nosso negócio, no nosso trabalho, ele é de natureza espiritual, portanto, ele só poderá prosperar por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos dizer juntos: sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso trabalho é espiritual e a fé implica em corrermos riscos. A fé implica em corrermos riscos. Do ponto A ao ponto B, muita coisa pode acontecer. Quando Deus nos pede que nos movamos, quando o Senhor nos pede que nós nos movamos, quando Ele nos dá uma visão, quando o Senhor põe claramente em nossa mente uma visão, nem sempre o processo para chegarmos lá é tão previsível. Muita coisa, muitas nuances, muitos imprevistos vão acontecer até você chegar ao seu destino. No entanto, aquilo que sustenta esta obra, é a fé de cada um dos senhores, é a qualidade da fé de cada um dos senhores, é a permanência na fé de cada um dos senhores. Irmãos queridos, meu paizinho, um missionário que chegou na Colômbia em 1974, onde as Farc estavam dominando a Colômbia.
Desde sempre eu ouvi meu pai falando, depois no Uruguai, plantando igrejas em todo o Uruguai, depois em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul também. Eu nasci numa dessas igrejas, onde ele estava plantando numa cidadezinha chamada Guaporé. E desde bem novinho, eu sempre escuto meu pai dizer a mesma coisa: meu filho, esta obra é espiritual. Ela tem origem no mundo espiritual. Tudo que acontece aqui acontece primeiro no mundo espiritual. É o poder que nós recebemos, é um poder espiritual, Mauro. Querido filho, te prepara, estuda, te aplica, te esforça, mas não esqueça, o que vai acontecer na igreja é de ordem espiritual. Se o Senhor não fizer, ninguém mais poderá fazer. Nós cremos naquele que pode todas as coisas, no Deus do impossível, no Deus do sobrenatural, no Deus que intervém. Se Deus não intervir na tua vida, Mauro, no teu ministério, na igreja, nada de sustentável, permanente e que glorifique a Deus vai acontecer. Mas se Deus fizer, ninguém poderá impedir, nem mesmo as portas do inferno poderão impedir o que Deus vai fazer. É nele que nós nos movemos e é nele que nós respiramos. Nele está a força e a vida da igreja. A paixão que nós precisamos vem dele. Nós não temos também que lutar contra a carne nem contra sangue. O nosso principal opositor não são homens. O nosso principal opositor atua nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, potestades e principados que têm se levantado contra a igreja no Brasil, mas não é novo, desde sempre ele se levantou e desde sempre ele perdeu e continuará perdendo, sempre perdeu e continuará perdendo. Não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas nós também recebemos com Jesus todo o poder. Foi Jesus quem disse àqueles homens: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, lembre-se disso, que a nossa matéria-prima daquilo que nós fazemos é a fé, aleluia, é a fé, é isso. Se faltar isso, faltou tudo. E é por isso que o Senhor Jesus diz a Pedro nesse texto, é por isso que Jesus diz ao apóstolo Pedro: ah, Pedro, Simão, querido, lindo, fofo, Simão, tu não sabe o que acontece no mundo espiritual, Simão. Não tem nem ideia, Simão. O diabo veio pedir uma reunião comigo, Simão. O diabo pediu uma reuniãozinha comigo, um meet. E ele pediu para cirandar com a tua vida. Mas eu orei por ti. Você prestou atenção que Jesus maravilhoso é esse que ora pela gente? Eu orei por ti, Simão. Eu orei por ti. E sabe o que eu pedi? Para que a tua fé não desvanecesse. Para que a tua fé não desvanecesse, porque este negócio acontece por fé. Se perdermos a fé, perdermos tudo. O Senhor continua sendo aquele que vai garantir que a sua fé não desvaneça, não enfraqueça, não fique adoecida. Você veio aqui a essa conferência porque o Senhor quer fortalecer a sua fé, quer mandar você para casa, um homem e uma mulher cheios de fé. E os seus lábios transbordem de fé, seu coração transborde de fé, seu olhar transborde de fé, seus passos transbordem de fé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ou nós, será que nós achamos que igrejas como essa chegaram aqui, a este ponto de reunir cerca de 4.000 pessoas inscritas, sem nenhum estrelão? O mais estrelinha, eu acho que sou eu, sem nenhum estrelão,
sem nenhum nome tão conhecido assim. As pessoas começaram a se inscrever debaixo da credibilidade deste ministério, do que Deus já tem feito, da marca, das marcas, dos passos dessa igreja, como canta nosso querido Asaf Borba: quem vê de longe não sabe tudo que eu já passei, mas as marcas foram ficando, e nós louvamos a Deus. Você olha para esse ministério e se pergunta: será que teve que ter muita fé? Ou o pastor Carlito é um homem muito inteligente apenas, ele é só um gênio, ele de fato é diferenciado? Às vezes o diabo vai dizer isso para você: não, se acomode no seu lugar, fica quietinho, você nunca vai ir tão longe assim. Sabe por quê? Porque ele é um ser humano especial, ele é demais, ele é genial, ninguém jamais vai conseguir repetir absolutamente nada disso. Mas acredite, muito preço foi pago, muito preço, teve que ser aplicada muita fé para que nós estivéssemos aqui, muita fé ele teve que aplicar, inclusive a fé em me chamar para pregar aqui. Oh, homem de fé, homem de fé. E portanto o medo de falhar é o maior empecilho ao pleno exercício da fé. Repita comigo: o medo de falhar é o maior empecilho ao pleno exercício da fé. Hoje nós vamos ser curados do medo de falhar, amém? Põe a mão no ombro do seu irmão aí, põe aí. Hoje você vai ser curado, meu irmão, vai ser curado, aleluia, dessa doença do medo de falhar. Glória a Deus. Toda sorte de bênçãos, todos os dons, a unção do Espírito Santo, tudo que você precisa já foi liberado para a sua vida, foi liberado para a minha. Toque nisso com fé, em nome de Jesus. Toque com fé nessas coisas, em nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, aquele que nos manda ir sabe que nós iremos falhar muitas vezes. Aquele que nos manda ir sabe, ele te conhece. Há um livretinho muito antigo do pastor Joy Dawson, da Jocum, e o título do livro é O Caráter daquele que nos manda ir. O caráter daquele que nos diz: ide. Antes de qualquer coisa, acredite, você serve a um Deus amoroso. Você serve a um Deus que apostou na tua vida, um Deus que te ama, que te escolheu, um Deus que está cuidando de você. Se você não conhece o caráter de Deus, você tem medo. O primeiro sentimento das pessoas que não conhecem o caráter de Deus é o medo. Foi o que Adão disse. Adão disse: é que eu tive medo, Senhor, e me escondi. Na parábola dos talentos, você vai ver que aquele que escondeu o seu talento, que só tinha um e escondeu, ele disse exatamente isso. Ele disse: eu sei que tu és um Deus, tu és um Senhor que colhes de onde não plantas. Tu és um Senhor rígido, tu és um Senhor mau, tu és um Senhor que pune, e eu não quis investir, eu não quis empreender, porque se eu falhasse, o Senhor iria certamente me punir, e eu tive medo, e por isso eu escondi esse talento. E a resposta de Jesus é essa: quem tem pouco e quem tem medo, menos ainda vai ter, porque lhe será tirado até o que tem. Mas aquele que tem alguma coisa e não tem medo, e investe, ele vai ter muitas coisas vão se multiplicar na sua vida. Portanto, em nome de Jesus, antes de tudo, lembre que Deus é bom. Lembre que Deus é bom. Você serve a um Deus bom ou não? Serve a um Deus misericordioso. Foi Ele que te chamou, é loucura da sua cabeça. Foi Ele? Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te escolheu. Ele conhece as tuas limitações. Ele lembra que somos pó, mas Ele está disposto a caminhar ao nosso lado. Seria loucura. Nós queremos caminhar, correr
você já foi bebê, eu também já fui. E como é que o bebê aprende a caminhar? Como o bebê aprende a caminhar? Ele cai muitas vezes. Ele cai muitas vezes. E nenhum pai é louco de dizer: olha, o meu filho ele não vai ser caminhador. O meu filho, eu vou protegê-lo, ele não vai cair. Se precisa cair muito para ele aprender a caminhar, simplesmente meu filho não vai caminhar. Ele vai caminhar, quem sabe, quando ele tiver 15 aninhos, 18 aninhos. Mas eu vou protegê-lo para que ele não caia. Não, mesmo que o pai queira isso. Mesmo que a mãe não saibam que é necessário cair para aprender a caminhar, está nele. Deus colocou nesse bebezinho, ele não sabe por quê, ele não entende por quê, mas ele sabe que a posição dele não é rastejando para o resto da vida. Ele sabe que ele não foi feito para ficar um berço o resto da vida. Ele sabe que ele não foi feito para receber mamar toda a vida. Ele sabe de alguma forma, não sei como sabe, mas eu sei que ele sabe, dentro dele, algo diz: você foi feito para andar de pé, você foi feito para caminhar, você foi feito para andar, e portanto, ele vai fazer isso de qualquer maneira, mas cedo ou mais tarde, ele vai sair caminhando. Deus colocou em todos nós o desejo de andar para frente, o desejo de caminhar, o desejo de ficarmos de pé, glória a Deus. E nós, como poderíamos imaginar alcançar a estatura que Deus planejou para nós sem falharmos? Como? Sem dúvida que para você alcançar a estatura que Deus planejou para você, você precisa se arriscar, você precisa ter uma cultura onde a falha, ela é bem recebida, desde que seja tentando fazer o certo, ousando, criando fruto de fé. A falha sempre será bem recebida, tratada, cuidada. Aquele que nos manda ir conhece as nossas limitações e quer se envolver em cada falha sua. É lindo, porque Deus não é aquele que diz, como às vezes nós dizemos, quando a criança erra, dependendo do erro, a mãe diz: olha aí, ó, é teu filho, ó. Dependendo do erro, é o pai que diz: Ângela, tua filha. Quando vai muito mal nas notas, é filho do marido, normalmente. É teu filho. Deus não é esse que quando a gente tropeça, ele salta fora e diz: não sei quem é, não conheço, não está em treinamento comigo, não. Não, ao contrário, é aquele que se abaixa, assim como você fazia com seu filho, levanta de novo e diz: vamos de novo, meu filho, vamos de novo, meu herói, vamos de novo. Vamos de novo. Deus ficou tão triste com Israel, e o lamento de Deus foi: ele se levantou contra mim, Israel, depois que ficou grandinho, depois que enriqueceu, criou músculos, depois que virou gente, se levantou contra mim, levantou seu calcanhar contra mim, mas fui eu que me inclinei para lhe dar de comer, e fui eu que o ensinei a andar. O próprio Deus está aqui dizendo: sou eu que estou te ensinando a andar. As tuas falhas no processo já estão previstas na minha escola. Glória a Deus. Você notou a paciência de Jesus com Pedro? Alguém aqui notou a paciência de Jesus com Pedro? Vocês acham que Jesus era paciente com Pedro? Você seria tão paciente com alguém? Jesus era muito paciente com Pedro. Ele chegou a dizer: olha só, pessoal, Pedrão, ó, deixa eu explicar como é que vai ser o roteiro. O roteiro é o seguinte: os líderes vão se levantar contra mim e eles vão me prender. E todos vocês vão me deixar sozinho. Tá tudo certinho já. Sabe, Pedro, tu que diz porque eu faço, porque eu rebento, porque eu não te deixo, porque eu vou para a cruz contigo, porque eu quero ver passar por cima do meu cadáver antes. Olha a ousadia do cabeção. Passar por cima do meu cadáver para depois prender o senhor. Não, vou te contar como é que vai ser. Tudo tranquilo, amigão. Vocês todinhos vão me deixar sozinho. Vão me abandonar. Mas vou dar uma notícia para vocês, ó. No terceiro dia,
eu vou ressuscitar. Eu vou dar uma boa notícia para vocês. Vai continuar tudo bem. Eu vou encontrar vocês na Galileia. Sabe aquele nosso peixinho? A gente vai comer peixinho de lá também. Eu não me dou muito bem aqui em Jerusalém. Eu só vim aqui, só arrumo problema aqui. Eu vim aqui para morrer. Uma vez o pastor Carlito disse que feliz é aquele que tem igreja no interior, porque é do interior que fluirão rios de água viva, diz ele. E o Senhor Jesus só foi para a capital para morrer mesmo. Então é o seguinte, ele disse para os discípulos, se lembram daquele peixinho, se lembram daquele mar maravilhoso, se lembram daqueles nossos passeios, daquela fogueira na beira do mar? Pois bem, vai ser assim, vocês vão me trair, vocês vão fugir, vocês vão se envergonhar de mim, vocês todos vão ficar com medo e vão me deixar sozinho, mas no terceiro dia eu vou adiante de vocês para Galileia e eu espero vocês lá, e tudo vai continuar, as coisas vão continuar como estão, nós vamos continuar fazendo o que fazemos. Oh Deus, que Deus maravilhoso, que paciência maravilhosa. Deixa eu te dizer, o Senhor já prevê que você vai errar, e depois de você errar, Ele vai na sua frente e vai encontrar com você mais uma vez, vai restaurar todas as coisas da sua vida, vai te encontrar de novo. Que paciência maravilhosa. Em terceiro lugar, quando falhamos, aceitamos a próxima lição da escola de Jesus. Nós acessamos. Quando nós falhamos, nós ganhamos acesso à próxima lição. Você vai ver que nessa escola, a falha não é hora de excluir ninguém. A falha não é hora de demonstrar nenhum tipo de desprezo, nem decepção. Você vai ver que na escola de Jesus, a falha dá acesso a um próximo nível, a uma próxima lição que o Senhor Jesus quer dar. Você vai ver sempre que Pedro se atrapalha. Sempre que ele lança algo crendo que vai ser lindo, e ele se precipita, erra no que diz, depois disso ele acessa uma nova lição poderosa de Jesus. Ele tem acesso a uma nova informação valiosa da parte de Jesus. Não é necessariamente um aviso dizendo pare. Falhas não são necessariamente avisos de Deus dizendo você não foi chamado para isso. Você sabe, irmãos, há muitos anos atrás, eu nem lembro quanto, eu não sei nem se a Ângela sabe disso, minha esposa, porque eu fiquei com muita vergonha, eu acho, de contar para ela. O pastor Carlito me convidou para pregar aqui na igreja da cidade. Eu acho que nem era na igreja, acho que era no auditório ali ainda. Gente, como eu fiquei bobo com aquilo. Vocês ficariam também ou não? É só eu? Sou louco? Fiquei muito bobo, gente, com aquilo. Era uma noite de terça ou quarta ou quinta, eu não sei, noite da vitória. Noite, não sei, mas era uma coisa dessas da vitória. É isso, Fabiano? O Fabiano estava junto, todos eles sentadinhos assim do ladinho, ó. E eu cheguei de Cachoeirinho, gauchinho, para pregar aqui na igreja da cidade. Meu Deus do céu, estava tão certo, gente, ia dar tudo certo. Eu vim assim, dizendo, já sei qual é a mensagem. Ixi, essa mensagem, o que é a noite? É da vitória? Se é da vitória, meu, tá feito. Eu preguei em tanta noite da vitória nessa minha vida, cara. Pelo amor de Deus. Já vim com aquela mensagem prontinha, dei uma requentada, botei mais um temperinho, uma coisinha. E vim para pregar numa noite, não lembro o dia da semana, igreja cheia, acho que no auditório, não tinha aqui ainda. O pastor Carlito chegou de uma viagem para me ouvir, não foi para casa, cansado pra caramba, desceu no aeroporto e veio diretamente para me ouvir. Tragédia das tragédias. Tragédia das tragédias. Um monte de gente já torcendo por mim. Meu amigo, pastor José Alves, o pastor Carlito perguntou para ele, ô Zé, estou com vontade de convidar o Mauro para pregar. Eu sei de tudo, eu sei dos bastidores. Eu estou com vontade de convidar o Mauro para pregar lá na igreja. O que tu acha? Ele prega?
Prega bem. E o Zé Alves, que era meu vice, coitadinho, tinha que dizer, claro. Lógico. Prega muito bem. Vai dizer o quê, o miserável? Não convida, que ele prega muito mal. Não. Só me disse, prega muito bem, disse ao pastor. Então eu vim. Gente, quando eu voltei, pensa num homem derrotado. Eu estava no melhor hotel, mas eu não via nada daquilo me servia. Eu tinha ânsia de vômito, diarreia. Foi horrível. Eu cheguei em casa, não queria falar com ninguém. O desgranhento dos José Alves me manda uma mensagem. E aí, meu, como é que foi? Eu disse, cara, foi relativamente bem. Foi relativamente bem. Como se não bastasse, eu queria apagar aquilo. Apagar da minha memória aquela noite. E depois o José Alves, passado uns meses, chegou, ó, tem um presente para ti, pastorzão. O quê? Trouxe o DVD da tua pregação. DVD da tua mensagem. Pastor Carlito mandou. Ô, desgraça! DVD, quebra essa imundícia, deleta, bota isso no livro, pelo amor de Deus, não deixa ninguém nunca ver. Tu ouviu, amor, alguma vez aquele DVD? Nunca ouviu, não deixei ninguém ver. A tendência é você ouvir uma voz dizendo, deixa disso, não te mete nisso, tu não é para isso, cara. Vai cantar, vai dançar, Mauro, vai fazer qualquer outra coisa, pintar a igreja, construir, liderar, mas tu não é para isso, essa é a tendência. Mas quando você falha, escute bem, na escola do Senhor Jesus, a mensagem não é para, não é deixa disso, a mensagem é volta, filho, e recomeça, faz do jeito certo, agora faz do jeito certo, eu vou te usar, eu vou estar contigo. Essa é a mensagem. Quando você falha na escola do Senhor, Ele vai sempre dizer, volta ali, filhão, começa de novo, olha para as tuas intenções, olha para o teu coração, vem pisando de maneira diferente, baixa essa cabecinha, vem mais humilde, ora mais, te prepara mais, te consagra mais, estuda mais, e acredite, se você fizer a sua parte, eu vou fazer a minha, eu vou estar ao teu lado, vou te usar. Portanto, disse o Walter Brunel, ele disse, o fracasso é a mensalidade que você paga pelo sucesso. Anota aí, o fracasso é a mensalidade que você paga pelo sucesso. Se você não está falhando, você também não está indo a lugar algum. Se você não está falhando, acredite, você não está indo a lugar algum. A sua falta de fracassos denuncia a sua estagnação. Se você está muito seguro, se praticamente você não vê nenhum tipo de falha no seu percurso, isso é uma denúncia. Você está estagnado, você não está crescendo. E para concluir, a minha oração, me referindo agora a outro texto, também de Pedro, o mais conhecido de todos nós. A minha oração é que muitos aqui que estão hesitando em pular do barco, a partir desta conferência, ganhem ousadia e coragem para pular do seu barco em nome de Jesus, porque a dor do arrependimento, ela sempre é maior do que a dor do fracasso. A dor do arrependimento é maior do que a dor do fracasso. É melhor você sentir dor por ter se arrependido e ter feito as coisas um pouco erradas, do que simplesmente se arrepender de não ter feito. Eu sempre imagino os outros discípulos chegando em casa e contando para a mulher e para os filhos. Vocês não acreditam o que aconteceu? Vocês não acreditam, cara? A gente estava num barco, o Senhor pediu para a gente passar para o outro lado, estava tudo legal, tudo bacana, e nós fomos passar para o outro lado, e no meio, cara, meu Deus do céu, quando nós estávamos no meio do barco, as nuvens bem fortes, bastante vento. Vocês acreditam o que aconteceu, guris? Para os meninos, vocês acreditam? Que, pai? Veio um ser no meio da água andando, no meio da água, era muita neblina, a gente não conseguia definir muito bem quem era, e a gente viu que era um vulto. Nós nos apavoramos, porque aqui nesse mar da Galileia tem muita história de fantasma.
Pescador sempre tem muita história de fantasma. Então nós gritamos todos juntos, porque nós achamos que era um fantasma, e nós gritamos, é um fantasma, mas logo ele foi se aproximando, e a gente ouviu uma voz dizendo, não tenham medo, sou eu. E aí, quem disse isso? E aí, quem respondeu, pai? Quem respondeu, pai? Pedro, guris. Vocês imaginam quem que ia responder? O atrevido, o metido, o sem noção do Pedro. E o que o Pedro falou? O Pedro falou assim, és tu mesmo, Senhor. Faz com que eu caminhe também. Eu sempre sonhei, a vida inteira pesquei nesse mar, mal medão desse mar. Esse mar sempre tragando gente, matando gente, a gente sempre se afogando. E um sonho maluco que eu tenho é andar por cima dessas águas. O Senhor permite que eu faça isso, nem que seja só um pouquinho, só uma vez? E a resposta deveria ser, louco. Não pensa, tu é doido, cara. Estava orando lá em cima um tempão, estou cansado. Vim aqui caminhando por cima da água para encontrar vocês, e tu quer passear, tu quer uma aventura. Tá louco? Quer se exibir? Lá no Rio Grande do Sul a gente usa muito ser exibido. Mas a resposta foi, vem. Olha que loucura, como assim? Vem! Então vem! E aí provavelmente os filhos perguntaram para os outros discípulos, e tu, pai? E aí, pai, e aí tu disse, e eu também quero, né, pai? Falou, né? E aí tu foi atrás, né, pai? E tu disse, por que não eu também? Se Pedro pode, eu também quero, Senhor. O que tu fez, pai? Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz que tu forte é você, que a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. A porta